como ser pentecostal e reformado? Tem como ser. Tem como Tem ser. mesmo, meu pastor? Tem como ser pentecostal reformado, porque se você pegar, por exemplo, os Essa tá fora do script, tá, gente? você tem por causa dos puritanos, né? Os puritanos, eles eram homens, eram teólogos, né? Da escritura, e eles eram homens de oração e de muita experiência com o Espírito Santo, né? Tanto que alguns críticos do movimento puritano vão dizer que os puritanos são os pais dos pentecostais, porque eles eram profundamente experimentais. A teologia puritana é uma teologia sólida, ancorada nas escrituras, como palavra de Deus, mas profundamente experimental, né? De você buscar Deus, de ser um piedoso. Então, quando você pensa num pentecostal no Brasil, que abraça as doutrinas da graça, que abraça o calvinismo, você vai ter aqui e ali talvez algum ponto de colisão, mas é possível esse molde e isso não é novo, não. Vou mandar um abraço aqui para o Jeremias do Couto. Sim. Né, que é amigo também do reverendo. Muito amigo, professor do nosso seminário. É assembleiano. E reformado. Aí de mim, se eu disser que não existe, eu perco amigo. Ó, Jeremias, quero um dia estar com o senhor aqui também, hein? Vou deixar aqui o meu recado. Quero um dia estar aqui com o senhor também, podendo bater um papo de assembleiano para assembleiano. O nosso programa aqui é de uma linguagem interdenominacional. É uma alegria sempre poder receber o reverendo Idauro, e o bate-papo é sempre muito, muito, muito bom. Por que da minha pergunta? Quando eu estive na Inglaterra, eu fiz questão de ir fazer a visita em Westminster. Sim. E lá em Westminster, eu vi alguns lugares que ainda tem as bombas que caíram e não explodiram. Sim. E aí alguém falou... do Lloyd Jones. Do Lloyd Jones. Eu falei assim, rapaz, o que fez esse cara tão diferente? Porque um dos guias falou pra gente assim, Paulo, vou te falar a modo grosso, nu e cru. Vocês só conhecem ou só ouviram falar da intelectualidade do Jones, mas ele também era um homem de oração. Aí eu falei, como, rapaz? Ele falou que um certo membro chega para ele e diz assim, olha, as bombas estão caindo, a guerra está acontecendo, é hora da gente fechar a igreja. Ele, não, é agora que temos que nos reunir e buscarmos a Deus. E naquele período, muitos lugares bombardeados, sim, explodiram. E é super impressionante, reverendo. Você vê literalmente as marcações das prefeituras, né? A prefeitura de lá, mostrando, tem uma plaquinha lá, sim, que aquele lugar ali tem um certo cuidado, porque não explodiu, foi atacado na época tal. E aí tem lá o guia falando, um homem que marcou o seu tempo porque decidiu buscar a Deus em oração. Exato. Não era só um homem bíblico, mas era um homem de oração. E detalhe, o Paulo, o pastor na época era o Campbell Morgan, né, que é quem dá o espaço para Lloyd Jones quando ele morre, né? Ele convida Lloyd Jones para ser seu pastor auxiliar e depois então Lloyd Jones assume quando a morte do Campbell Morgan. E quando tem a guerra, a preocupação era geral, né, com a explosão, e Lloyd Jones diz que tinha uma certeza profunda, que Deus havia dado uma certeza profunda, que a capela não seria destruída, que nenhuma bomba atingiria. Isso marca profundamente a experiência dele como pastor da Westminster Chapel. Gente, nosso bate-papo tá cada dia melhor, gente. Eu vou fazer mais bate-papo aqui com o reverendo e eu preciso fazer uma última pergunta. Qual o tamanho da igreja evangélica no Brasil em termos numéricos? Somos quantos, afinal? O IBGE aponta aí para algo em torno de 50 milhões de evangélicos no Brasil. É uma grande comunidade. O já citado aqui, reverendo Antônio Carlos Costa, diz que é o maior movimento social do mundo, né? Então somos uma grande comunidade com quase 50 milhões, com faculdades, com editoras, com presença na mídia, presença da política, né? O que representa 50 milhões representa aí mais de 20%, né? Da população brasileira, que é de 207 milhões de brasileiros. Então, há uma presença, né, social, cultural, midiática, política também, mas que a igreja seja reconhecida, principalmente não por esses traços, mas que ela seja reconhecida pela pregação do Evangelho, a pregação que reconcilia o pecador com Deus, é o meio ordenado por Deus para que a palavra dele possa chegar ao coração dos homens, a pregação, e vidas sejam transformadas. Então é uma grande comunidade que tem suas feiuras, suas dificuldades, mas tem suas belezas também. Afinal de contas, todo domingo quando você chega numa igreja, né, e você vê lá
aquela senhorinha, ou um adolescente, uma criança, com as mãos erguidas, adorando o Senhor, enquanto houver essa cena, a igreja vai valer a pena frequentar e congregar. Eu comentava com o Daniel antes do senhor chegar que nem Jesus teve membros perfeitos. Não. Tinha um que, além de traidor, era ladrão. O outro era nervosinho. O outro era calminho, maracujina toda a vida. Toda hora queria colocar a cabeça no peito de Jesus para ouvir as batidas do seu coração. O outro começa dizendo que nós vamos lá, vamos morrer com ele. João capítulo 11, falando de Tomé. Daqui a pouco ele quer ver a marca, Sim. porque se ele não vê, arruma problema. Sim. E você vê que, mesmo tendo Jesus como o melhor pregador, o melhor presidente, no grupo tinha confusões, não é verdade? E a gente vê que não tem como a gente buscar uma perfeição da igreja. Paulo, dos 12, só João permanece ao pé da cruz. Só João. Né? Os 11, um traiu, o outro negou, e 10, né? 9 debandaram. Só João ao pé da cruz.